Olá, bom dia! Estamos aqui para mais um capítulo da nossa jornada e estamos hoje com o desafio de conhecer a vida de Sansão. Tudo começou, né, no comecinho, com o seu nascimento. E é o que a gente vai estudar hoje, vai ouvir hoje, né, a leitura e vamos estar encontrando princípios valiosos para a nossa vida nesse primeiro capítulo que fala sobre Sansão. Eu acho que ele é o mais famoso de todos os juízes, né? Tem filmes e a história dele muitas pessoas conhecem. E então vamos ver a história dele desde o seu nascimento, desde o anúncio do seu nascimento, que é hoje o capítulo 13 do livro de Juízes, da nossa jornada épica de Valquíria. Começa assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos envie e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou a seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E, tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falastes a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos deter-te e te preparemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares holocaustos, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor sumiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém a sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria das nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso.
nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz o filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito de Deus passou a incitá-lo em Maané, Dan, entre Zorá e Estaol. São nomes muito incríveis e difíceis, né? Mas aqui começou a história de Sansão. Começou com o anúncio dele. Começou com a sua mãe sendo estéril e estando ela em algum lugar e ela recebeu essa visita, esse anúncio, né? Bem parecido com Maria, que foi também, recebeu esse anúncio. Diferente de Maria, Maria não era estéril, né? Nós sabemos disso. E essa mãe, né, de Sansão, ela era estéril. Eu fiquei pensando acerca, assim, pedindo a Deus uma palavra, um princípio, que a gente sempre pede, né, ao Senhor para nos mostrar algo diferente na palavra dele. E eu tenho aprendido que pobreza é improdutividade. Quando eu olhei e me deparei com esse texto dizendo que ela era estéril e não tinha filhos, e na época que eles estavam vivendo, uma pessoa tinha que ter muitos filhos. Vocês viram para os capítulos para trás que tinha um homem que tinha 70 descendentes, né? Eram 30 filhos e 40 netos. Ele tinha 70 homens na sua disposição, então eram homens riquíssimos, porque ele tinha mão de obra para trabalhar. Não vou dizer que eles eram pobres, mas eles tinham uma deficiência. Eles não tinham algo que para eles era de fundamental importância. Eles não tinham um recurso naquele momento, que era o seu filho, que poderia ajudá-lo. Eles não tinham nenhum filho. Eles não tinham só mulheres, eles não tinham nenhum filho. E o ventre da mãe dele era improdutivo, logo ele era pobre, logo ele era escasso, né? E o anjo do Senhor trouxe esse anúncio para ele. Quando o anjo trouxe esse anúncio para ela pôde então ter a esperança de que dias melhores viriam. Ou seja, uma mulher estéril naquela época era a mesma coisa de não existir. E quando ele falou que ela seria mãe de um filho homem e que seria nazireu e que seria algo importante para aquela nação, seria algo tremendo na vida dela. Ela seria mãe de alguém importante. Então ela estava com o coração cheio de esperança. Ela não seria mais chamada uma mulher infrutífera, uma mulher colocada de lado dentre outras que já tinham um montão de filhos. Outra coisa importante que eu percebi aqui é que o anjo deu uma instrução para que antes do menino nascer, como ela deveria proceder. Às vezes a gente recebe uma palavra, a gente tem um desejo no coração, a gente tem um propósito, às vezes até sabemos qual é o nosso propósito, mas nós não nos preparamos para aquele propósito, para aquele dia. E o anjo falou para ela o seguinte, que você não pode beber bebida forte, não beber vinho, porque esse menino vai ser guardado, nem coisa imunda. Você vai viver uma vida pura, uma vida separada, para quando essa criança chegar, ele já chegue com seu corpo e seu ventre purificado. Outra coisa muito importante foi que Manoá perguntou para ele assim: o que faremos? Como ensinaremos esse menino e qual será o seu serviço? Manoá queria uma instrução além. Ele recebeu uma instrução de antes, de como a mulher dele ia se portar, e depois ele recebeu uma instrução de como ele faria para cuidar daquele menino. Ou seja, como é que ele cuidaria daquele tesouro, como é que ele cuidaria daquele presente. E hoje a gente acaba vivendo num mundo tão conturbado que a gente não presta atenção nas instruções que a gente recebe. Pensando nessa palavra, falando de um pouco de pobreza ou de escassez e de palavra e de anúncio de coisas novas e de uma novidade, de uma nova fase, de algo diferente que está por vir, às vezes a gente só cria expectativa, mas não cria o hábito de se preparar. Você imagina que se o propósito for levar a sua voz para as nações em termos de louvor, será que você não deveria fazer uma aula de canto?
Será que você não deveria se preparar? Será que você não poderia cantar em todas as oportunidades que te derem? Se você é alguém que vai cuidar, que vai estar cuidando da saúde de alguém, será que você não pode ir treinando esse seu propósito, esse seu dom, enquanto ele não explode ou então enquanto ele não acontece? Às vezes nós perdemos o precioso tempo de semearmos o pouco. Jesus fala que aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E também fala que nós devemos apresentar a ele, naquela multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, né? A gente deve apresentar a ele o nosso pouco. Ser fiel no pouco, que Deus vai nos colocar no sobre muito. São versículos distintos, mas fala de algo que começa pequeno lá no seu interior. De repente é só um desejo, é só uma vontade e você acaba se vendo. Os seus olhos se abrem, Deus te mostra você naquele lugar de desejo do seu coração. Mas só que antes de você chegar naquele lugar, você precisa se preparar. Você precisa perguntar para quem está te dando essa visão como você vai se portar. Como é que eu faço antes de chegar lá? E como é que eu vou fazer quando eu chegar lá? Porque às vezes quando a gente recebe um presente, a gente recebe aquele presente e fica tão vislumbrado com aquele presente que aquele presente se torna um laço para a gente. Então, eu queria te convidar nessa manhã a pensar sobre esse grande anúncio que a mãe de Sansão e o seu esposo, né, Manoá, receberam do Senhor. Eles receberam a promessa de ter um filho nazireu e que ele teria um propósito de livrar Israel. E Manoá perguntou: como eu vou criar esse menino? Então, o nosso coração precisa estar assim diante de Deus. Senhor, você me deu um presente, me deu uma missão, mas como é que eu vou desenvolver esse negócio? Então, que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse momento que você está vendo esse vídeo, você possa perguntar para aquela pessoa que te deu o presente: como é que eu vou fazer para resolver isso? Como eu vou fazer quando essa bênção chegar? E o que eu faço enquanto ela não chega? E eu espero que enquanto ela não chega, você esteja com seu coração preparado, com a sua vida limpa, com tudo purificado, para que quando ela chegar, você não tenha nenhuma dificuldade, nenhum problema para resolver e apenas curtir aquele momento que Deus separou para você. Ok? É um prazer estar com você todos os dias, é uma bênção para mim. Então, que você tenha gostado, que se tenha feito sentido para você, que você compartilhe e que você guarde no seu coração que você pode e deve se preparar para aquilo que Deus tem para você. Um beijo e até o próximo vídeo. Até amanhã, ok?